tornou um deserto. Até minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. E até minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, Senhor. A terra seca sou eu. Declara assim: a terra seca está aqui, Senhor Jesus. A terra seca sou eu. Receba aí. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passam de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou
salvar, Senhor, vem curar, Senhor, vem transformar, vem mudar a história, Jesus. Derrama, Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer em nós, deixa a chuva molhar, encharcar essa casa seca. Essa terra seca. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Glória a Deus, louvado seja o nome.
Está apresentando os nossos louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, ó Pai, nós queremos apresentar os nossos louvores, a adoração desta noite, Deus. Nós que aqui estamos na igreja, todos os nossos irmãos também que estão em casa. Obrigado, Senhor, por tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, tem cuidado do teu povo. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Cada um que participou, um que seja um povo, que adorou, que glorificou o teu nome, através dos louvores, da adoração. Receba, Senhor, esta noite, o nosso louvor, a nossa adoração e a gratidão, Senhor, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém. Nome de Jesus. Eu saúdo todos os amados irmãos de casa. Os irmãos de casa, na paz do Senhor Jesus, a todos que aí estão. Aos irmãos que nos acompanham, Deus abençoe. Agradecemos a todos pela presença, por nos acompanhar. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Deus tem uma palavra especial para cada um esta noite. Amém? Deus abençoe. São vários aí, né? Várias pessoas. Tem pessoas que eu não vejo também, mas diz que acompanham. Amém, gente? Amados irmãos, gostaria de trazer uma mensagem para a igreja hoje, que se encontra no livro de Isaías, outra vez. No livro de Isaías, no capítulo 6. Capítulo 6. Glória a Deus. Todos muito bem-vindos, todos sejam abençoados. Você que tem chamado ou chamada, você que Deus chamou, prepara aí que tem uma palavra especial para você esta noite. Você tem chamado de Deus? Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Isaías 6. Isaías 6. Nós vamos falar esta noite em relação ao chamado, né? Se Deus te chamou para uma obra, essa palavra é para você. Se Deus te chamou, existe dois chamados: um chamado para ser servo de Deus e um chamado para a obra de Deus mesmo. É algo um pouquinho mais forte, né? Uns são chamados para servir, para ser um cristão fiel, e outros são chamados para uma obra, que é algo muito mais forte, assim como Isaías foi ungido, né? Foi chamado pelo Senhor, foi purificado, santificado e foi levantado para uma grande obra. Todos têm um chamado, amém, gente? Jesus Cristo, Ele nos chama. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh meu Pai, Senhor amado, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, da mensagem sobre o profeta consagrado, escolhido pelo Senhor. Meu Deus, que essa palavra venha alcançar os Teus servos esta noite. Venha, Senhor, incentivar alguém, venha levantar alguém, Senhor. Venha trazer alguém para a Tua presença novamente. Venha fortalecer aquele que está abatido, meu Pai, esta noite. Que a Sua palavra venha de encontro àquele, Senhor, que tem um chamado, aquele que o Senhor chamou, Deus, e que de alguma maneira ainda não está exercendo, mas que o Senhor possa falar com cada pessoa nesta noite, através dessa mensagem, que vem do Senhor, não do homem. Assim pedimos ao Senhor e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus amados irmãos, primeiramente o chamado ou a chamada é algo tão forte, que aqueles que são chamados para uma obra do Senhor, eles não conseguem resistir. Pode passar o tempo, pode rejeitar, pode falar não, mas em algum determinado momento vai ser tão forte o agir de Deus, o toque do Senhor sobre a vida dele, que ele não vai resistir. E muitas pessoas têm sido chamadas por Deus, mas não têm exercido, né? Por algumas circunstâncias à sua volta, algum problema, algo que tenha acontecido. Mas o Senhor, Ele chama a todos. Ele não chama somente para a obra, para ministrar, para louvar, para ter uma igreja, para dirigir o ministério. Ele chama também para você ser um canal de bênção para alguém, para a sua família, para a sua casa, através do seu testemunho, através de uma mensagem, de uma palavra. Então tem vários chamados. E nós podemos perceber nesta passagem, irmãos, que Isaías teve uma visão. Supostamente aqui ele estava no templo, né, na morte do rei Uzias, e a qual tinha feito um bom reinado. Ele foi constituído rei bem jovem, se eu não me engano, com 16 anos, e reinou muito tempo, muitos anos. E ele havia morrido. E ali, Isaías, ele foi buscar do Senhor um consolo. E quando ele entrou no templo, ele teve uma visão. A Bíblia fala que ele teve uma visão, né?
Ele viu o Senhor ali sentado no trono, né? Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a qual se enchia o templo. Isso nos revela a Bíblia, que o Senhor está num trono, né? Nós podemos imaginar, não temos como saber, ver, mas a Bíblia nos relata que é um trono branco de Deus, a qual está sentado o Senhor, e à sua destra está Jesus Cristo. E a Bíblia continua dizendo que ele viu serafins que estavam acima do trono de Deus. Tamanha importância do Senhor, tamanha santidade de Deus, tamanha magnitude do Senhor mesmo, que os anjos, os arcanjos, serafins, ele cobriam os olhos com duas asas, ou seja, em reverência a Deus, né? Cobria os seus pés, eles tinham 6 asas, diz a palavra. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, 3 de cada lado. Com 2 cobriam o rosto, os teus olhos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Olha só, em reverência ao Senhor, em respeito, né? Em temor e tremor sobre o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Senhor dos Exércitos. E ali os serafins, eles glorificavam o nome de Deus. Eles diziam que era santo, clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Imagina que eles estavam ali adorando, glorificando o nome de Deus o tempo inteiro. Ó, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estavam clamando e dizendo: olha, essa terra tem a glória de Deus aqui, este lugar tem a glória de Deus. Mas para ver a glória de Deus, nós temos que estar nele, temos que estar cheios do Espírito. Não se pode ver a glória de Deus estando no nosso natural, na carne, no carnal. É impossível. Para ver a glória de Deus tem que ter fé. Para ver a glória de Deus tem que estar no Senhor. O que nós entendemos nessa primeira passagem, nesses primeiros 3 versículos? Fala sobre a grandeza de Deus, fala sobre quem é Deus para nós, quem é o nosso Deus, qual a importância de Deus, né? Deus é o Criador de todas as coisas. Fala sobre a santidade de Deus, a perfeição de Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador. Deus é o que existe sempre, é o eu sou, é o que já estava antes de tudo, é o que conhece o passado, o presente e o futuro. Deus é aquele que criou todas as coisas, é aquele que deu o seu Filho único para morrer por todos nós pecadores. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você que está em casa? Será que nós damos reverência ao Senhor como esses serafins, de tampar até os olhos ali, tamanha reverência, e dizer: santo, santo, santo é o Senhor? Então essa parte que ele viu, a visão que ele teve, ele viu os anjos ali, um exército de anjos, glorificando o nome do Senhor. A Bíblia fala que, falando um pouquinho sobre o livro de Isaías, quero fugir só um pouquinho do tema aqui, que o livro de Isaías, amados irmãos, é uma pequena Bíblia, porque conta com 66 capítulos, 66 capítulos, como uma Bíblia, 66 livros. Então uma parte ela fala exatamente como o Antigo Testamento, fala sobre tudo ali sobre a vinda do Messias, antecedendo a vinda dele, e na outra parte ele revela o Messias, a graça de Deus. Então aqui, amados irmãos, é um livro muito importante, do profeta Isaías. E aqui está falando quando ele foi chamado para ser um profeta, quando ele foi chamado, quando ele foi ungido, Então, todos nós que temos um chamado, você que tem um chamado para fazer a obra de Deus,
se concentra nessa mensagem, né? Quem é Deus? Deus é aquele, amados irmãos, que nos chama e logo vem um tempo de capacitação. Ninguém consegue, irmãos, já vir para Jesus e começar a fazer a obra, é muito difícil. Tem um tempo de capacitação, tem um tempo que Deus vai purificar os seus servos, seus filhos, e aqui ele continua. Então Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Soberano, Deus é o Criador de todas as coisas, é o nosso Deus e nosso Pai. Ali os serafins, eles clamavam, né? Eles diziam que Ele é santo. E a Bíblia continua dizendo que os umbrais das portas se moviam com a voz daquele que clamava, a casa se encheu de fumaça. A presença de Deus, no hebraico, se chama Shekinah, e nós louvamos Shekinah, às vezes dizemos, né? Vem Senhor aqui, Senhor, Shekinah, a sua presença, a sua unção, né? Shekinah em hebraico. Então a presença de Deus enchia aquele lugar, né? E a terra está cheia da sua glória, da sua presença. Então eu disse, aí já começa a falar dele, ele mesmo, ó, Isaías. Então eu disse a mim, então disse eu, ai de mim, olha só, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Então nessa visão ele reconheceu que ele era um pecador, que ele era frágil, que ele era de lábios impuros. Então quando Deus chama uma pessoa, meus irmãos, ela está totalmente despreparada, ela está totalmente no mundo. Interessante, amados, que as duas palavras que ministraram aqui hoje, antes, falaram sobre chamado, falaram sobre o testemunho de antes e depois, falaram sobre isso, chamado de Deus, que Deus o chama, né? Então está dando uma sequência do que foi ministrado aqui anteriormente, fora da live. Então aquela visão que ele teve, ele falou, eu não posso fazer uma obra, eu não posso estar aqui vendo isso, porque eu sou de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, o povo sem Deus, o povo que estava no mundo, assim como nós andávamos antes de vir para Jesus, está desse jeito. Deus colocou um novo cântico nos nossos lábios, Deus colocou uma maneira diferente de falar, Deus colocou um louvor nos nossos lábios. Hoje nós adoramos, glorificamos o nome do Senhor. Por quê? A Bíblia fala que ele reconheceu, né? Então quem sou eu? Quem é você? Quem era Isaías? Ele estava dizendo que ele era um homem de lábios impuros, ou seja, era um pecador. Nós somos assim. Então o Senhor, ele vai nos capacitando, o Senhor, ele vai nos purificando, o Senhor vai nos santificando através do tempo, meus irmãos. É uma caminhada a qual o Senhor, ele vai nos tratando todos os dias, constantemente. E aqui a Bíblia vai dizer, mas um dos serafins, né, um dos anjos aí, os arcanjos, serafins está aí na hierarquia dos anjos, está na parte mais alta, né, os primeiros anjos, arcanjos que ficam aí próximos do trono de Deus. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz. Olha só, tudo isso aqui, amados irmãos, logicamente que é uma simbologia, né? A Bíblia é cheia de simbologia. A Bíblia, ela não fala totalmente ali, literalmente, né? Ela traz analogias. Então, nós temos que entender, logicamente, que essa brasa viva, ela é espiritual. Não é uma brasa que vai queimar a boca da pessoa, mas é uma brasa viva que o Espírito Santo coloca em nós. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós estamos com o Senhor, ao encontro com o Senhor, o Espírito Santo transforma nossas vidas. Já foi ministrado exatamente isso antes aqui, que Deus, ele tocou. Então, havia um chamado. Jesus te ama,
e tem uma grande obra na sua vida. Amém? Foi o que falaram hoje aqui. Então havia um chamado, sempre há um chamado. Jesus tem uma grande obra na sua vida. Mas e eu? Eu vou aceitar? Eu vou recusar? Eu vou fingir que eu não estou ouvindo? Mas Isaías teve essa visão, que ali ele viu o chamado, e foi um grande chamado. Deus, ele chamou vários servos assim também. Samuel, sim, Senhor. Aí ele foi até Eli, não era Eli, era Deus chamando, várias vezes. Samuel, sim, Senhor. Então Deus, ele chama. Deus chama os seus servos. Chamou Moisés para uma grande obra. Todos os homens e mulheres da Bíblia foram chamados por Deus. Então há um chamado em nossas vidas, há um chamado para a sua vida. E eu não sei, assim como quando chamou Gideão, eu sou o menor dos meus irmãos. Quando Deus chamou Davi, era o menorzinho também. Quando Deus ungiu, através do profeta Samuel, que ungiu a Davi, ele era um dos menores também. E Deus, quando Deus chama, Deus capacita. Vai demorar um tempo, não tem problema, mas Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar para uma obra. Eu não sei qual é a obra, mas Deus sabe. Mas você também tem que se prontificar a isso, tem que aceitar o chamado. Olha só, mais uma coisa que Deus toca no meu coração: o que Deus te chamou para fazer, se você não fizer, vai ficar sem fazer, tá? Porque é para você fazer. Os anjos poderiam evangelizar o mundo inteiro, rapidinho eles iam evangelizar, mas Deus não permitiu os anjos virem evangelizar, permitiu ser mensageiros. Mas Deus chamou você para evangelizar, e se você não fizer, a sua parte vai ficar sem fazer. Ele não vai colocar outro no seu lugar, vai ficar sem fazer a sua parte. Ele vai chamar outro para fazer a parte dele, mas a sua parte fica sem fazer. Presta atenção nisso, atenta nisso. Atenta nisso. A Bíblia continua dizendo que então quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos pecadores. E quando Deus chama, Ele capacita, Ele limpa, Ele santifica, Ele coloca essa brasa em nossos lábios, Coloca essa brasa, limpa tudo. E Deus continua trabalhando em nossas vidas até o final, irmãos. Não vai ser como já ministraram aqui hoje, não é? Deus não chama aqueles que chama os doentes, chama aqueles que precisam, e de repente desses aí que ninguém dá nada, Deus transforma num grande profeta, uma grande obreiro, não sei, mas Deus faz uma grande obra para dizer: olha, este é Deus da minha vida, esse é o Deus que fez uma grande obra na minha vida. Ninguém dava nada, mas Ele sim, Ele conhece você, Ele conhece no mais profundo. Então quem somos nós? Somos igual a Isaías, de lábios impuros, e vivemos no meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia continua dizendo que foi tocado, mas um dos serafins, no 6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz, e a tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amados irmãos, a revelação que Deus me mostra aqui agora, que Deus traz para nós aqui agora, que não é essa brasa, essa brasa foi lá no Antigo Testamento sobre ele, mas o que foi tocado em nós foi o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Este sangue veio sobre nós e nos purificou, amém? Então Ele tirou a nossa iniquidade, Então a brasa viva do altar que veio sobre nós foi o sangue de Jesus cravado naquela cruz do Calvário, que hoje nos coloca em sua presença. É a brasa que queima, isso, a brasa viva, o fogo do altar que queima o inimigo. Correto, João? Isso aí, que queima o inimigo, o fogo do altar, o fogo de Deus, Os anjos de Deus, serafins, anjos de fogo. Isso mesmo, os serafins são arcanjos de fogo. Então aquilo tirou todo o pecado, Aí o que acontece?
do versículo 6 ao 7, está falando sobre a graça de Deus que nos alcançou. Porque a graça alcançou ele também e foi tirado as suas iniquidades. Ele foi purificado, ele foi limpo. Os pecados foram perdoados, tirou toda a iniquidade, toda a sujeira. Aí vem a graça de Deus, né? Para nós hoje, a graça de Deus é Jesus Cristo vindo sobre nós e nos transformando, mudando a nossa história, mudando a nossa vida. Depois disso, olha só, amados irmãos, você tem chamado, ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Olha só, a quem eu vou enviar para fazer essa obra? A obra que você vai fazer, quem que ele vai enviar? Se você não for, não vai enviar ninguém, vai ficar sem fazer. Quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, gente? Então você que tem chamado, você que tem um chamado para o Senhor, não perca mais tempo não perde mais tempo não, porque Jesus está às portas. Não deixa passar mais o tempo não, entrega tudo nas mãos do Senhor, pede para o Senhor mudar a história, pede para o Senhor mudar a circunstância, pede para o Senhor confirmar o chamado. Então aqui antes veio a graça de Deus, agora veio o chamado, né? Deus está chamando. A quem eu enviarei? Quem vai fazer essa obra? Olha, Deus poderia salvar todo mundo, mas Ele confiou isso aos homens, evangelizar os homens, aos homens falar de Jesus para os homens. Os anjos poderiam fazer essa obra em minutos, mas o Senhor confiou em mim, confiou em você para fazer esta obra. Não porque Ele precisa de nós, mas não, porque Ele aprove a fazer isso, porque Ele quis fazer. E assim, que assim seja. Evangeliza alguém, evangeliza sua casa, evangeliza alguém, ganha alma para Jesus, prega que Jesus está voltando, prega que Jesus está às portas. Por tudo que tem acontecido, tudo que está passando, tudo que está acontecendo neste mundo, nós estamos terminando agora um ano que foi muito difícil. Se a pessoa não se entregar para Jesus agora, ou não voltar para Jesus, ela vai voltar quando? Se o Senhor está às portas, com tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, se a pessoa não for tocada, tem os de Deus e os que não são de Deus. Os que não são de Deus não vão ser tocados. Os que são de Deus estão esperando ainda alguém pregar, alguém falar, alguém que foi enviado e levar essa mensagem. Então é o chamado. Você que tem esse chamado, nesta noite, o Senhor te chama mais uma vez. O Senhor redobra esse chamado. E quando o Senhor chama, Ele capacita. Ele te coloca em condições de fazer o que lhe apraz. Apenas você tem que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém, igreja? Então você que tem um chamado, pega essa mensagem, tá? Que o próprio Deus te capacita. Amém, gente? Você de casa também, Deus abençoe. Evangeliza aí, nem que seja um já é uma multidão no reino de Deus, e já há tremenda festa quando um pecador se converte. Amém? Você que está afastado, volta para Jesus. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Se muitos que estão te chamando não querem, Deus vai colocar outro para fazer a obra que tem que ser feita. Estamos nos tempos finais. É o Apocalipse. É o Apocalipse. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração, onde você estiver. Aí em casa também. Vou orar pela sua vida. Pedir para Deus confirmar o seu chamado. Vou pedir para Deus tocar no seu coração tremendamente, para testificar. Vou sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência. Confirma, Senhor, os corações esta noite.
o chamado. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Adore. Pai querido, amado Deus, alcance agora. Alcance cada vida que está nos assistindo, cada vida que aqui está. Confirma o chamado no coração. Senhor, mais uma vez te Adorarei. adorarei. Confirma, Senhor, nos corações o chamado do louvor, o chamado para adorar, o chamado para ser um evangelista, o chamado para ser um pastor, um bispo, um apóstolo, eu não sei, presbítero, missionário. Oh, aleluia. Confirma agora, Senhor. Capacita. Que o Senhor possa tocar agora. Enviar um anjo para tocar com a brasa viva do altar sobre cada vida. Em mim também, Senhor. Comece por mim. Toca, Senhor, com a brasa do altar. Aleluia. E assim, meu Pai, venha confirmar o chamado de cada um. E no céu te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Assim como os serafins glorificando o nome do Senhor, assim um dia iremos adorar eternamente ao Senhor do Senhor. Louvado seja. E assim, meu Pai, confirma o chamado desta noite a todos aqueles que o Senhor já revelou este ministério. Fortaleça aquele que está abatido, meu Pai. Venha capacitar aquele, Senhor, que está com medo, Deus, de fazer a obra. Toca agora, Deus. Levanta, Deus, aquele que está caído, meu Pai. Aquele que já conheceu, Deus, a Tua presença, Senhor, e afastou. Ah, Senhor, que ele possa ter um encontro real. Toca agora para que essa pessoa possa voltar, Deus. Amém. Uma vez te adorarei. Adorarei. Você que foi chamado para adorar. Adore, adore, adore. Obrigado, Senhor, pelos nossos louvores de adoração. Obrigado, Senhor, por mudar a história. Obrigado, Senhor, por mudar a canção dos nossos lábios. Minha vida, aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te Adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te Adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Pai querido, amado Deus, e assim apresentamos, meu Pai, cada pessoa para receber esta mensagem de incentivo. Assim que o Senhor chama e o Senhor capacita. Apenas tem que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê a de oração, filho? Vamos estar orando agora, amados irmãos, por todos aqueles que estão passando por um momento de enfermidade, por aqueles que estão abatidos, que estão com o espírito abatido nesta noite. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa mudar, transformar essa vida, essa história. Que Deus possa tocar nos corações neste momento. Pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão com a alma abatida, com a alma doente nesta noite, não só o físico, mas o espírito. Que o Senhor possa tocar em nome do Senhor Jesus. Assim queremos apresentar o caderno de oração. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa neste momento derramar aquela chuva, aquela água, assim como um louvor de Naamã. Que
o Senhor possa curar nesta noite, meu Pai. Comece por nós, aqui que estamos na igreja, por mim, por cada um de nós. Que possamos ser sarados pelas pisaduras do Senhor Jesus. Meu Pai, toca agora em todos os irmãos que estão em casa, todos que estão nos assistindo. Queremos orar, Pai, por todos aqueles que enfrentam a enfermidade, essa enfermidade terrível que está aí assolando o mundo. Meu Pai, o Senhor possa derramar a Tua graça, tenha misericórdia, meu Pai. Aqueles também que estão ali trabalhando na área da saúde, o Senhor possa cuidar cada um, meu Pai. Todos aqueles que estão aqui no caderno, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada família representada. Oramos pelo Daniel, Pai, teu servo, mais uma vez, sua esposa e seus filhos. Que o Senhor venha abençoá-los, Pai, que o Senhor venha dar total recuperação a ele, meu Pai, e que ele continue confirmando esse chamado que ele tem na obra, juntamente com a sua esposa, meu Pai, no seu ministério. Assim pedimos ao Senhor. E assim abençoa a todos, meu Pai, todos nós que aqui estamos, os nossos familiares. Pai, visita agora cada esquina, meu Pai, visita agora cada pessoa que está presa nas correntes de Satanás, meu Pai, num vício de drogas, prostituição, alcoolismo. Visita agora, meu Pai, também hospital, Santa Casa, casa de recuperação, asilos, presídio. O Senhor possa fazer uma obra, Pai, tremendamente ali, Senhor. Capacita os teus servos para pregar a mensagem, que possa chegar com o poder do Espírito Santo, poder te convencer para os corações e que haja salvação. Assim pedimos ao Senhor e assim agradecemos. Em nome de Jesus. Vinde, ó meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como a mão no seu poder. Glória a Deus, Senhor, todos abençoados. Amém, gente, glória a Deus. Todos que estão em casa, sejam abençoados, irmãos. Tenham uma semana de vitórias, uma semana abençoada. Obrigado por estar acompanhando o nosso ministério, obrigado por acompanhar as mensagens, obrigado por estar acompanhando as lives. Deus abençoe a todos, cada família representada nesta noite. Você que tem um chamado, possa ter sido tocado nesta noite. Deus te capacita para uma grande obra. Amém? Sejam todos abençoados. Cumprimenta cada um na paz do Senhor Jesus. E fiquem com Deus. Estaremos aí no próximo culto, se o Senhor Jesus assim permitir. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.